Se eu pudesse voltar no tempo e ignorar aquele primeiro match, talvez minha vida fosse outra. Mas como mudar o que já está decidido? Até hoje, quando fecho os olhos, tudo o que vejo é aquela mensagem: você será o próximo. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos, e o que eu vou contar para vocês não é só uma história de terror, é um aviso. Isso aconteceu comigo há alguns meses aqui mesmo, em Curitiba. Eu não sou do tipo que acredita fácil em coisas sobrenaturais, mas o que vivi mudou completamente a minha visão sobre o que é real e o que não é. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Estava sozinho em casa, o que já era rotina. Para passar o tempo, baixei um aplicativo de namoro. Não que eu estivesse desesperado, mas sabe como é, né? A curiosidade bate. Depois de configurar o perfil, os matches começaram a aparecer. A princípio, tudo parecia normal, até que de repente um rosto chamou minha atenção. Era o Jorge, um colega de escola que eu não via há anos. Só que tinha um problema. O Jorge estava morto. Ele tinha sofrido um acidente de carro e eu tinha ido no velório. Pensei, deve ser alguém usando as fotos dele. Mas o perfil era assustadoramente detalhado, como se ele mesmo tivesse feito. Ignorei. Só que o aplicativo não me deixou em paz. Em menos de uma hora, outro rosto conhecido apareceu. Dessa vez era a dona Marlene, minha vizinha da infância. Ela também já tinha falecido há anos. Foi aí que percebi. Isso não era uma coincidência. O pior veio quando recebi uma mensagem. Só 2 palavras apareceram na tela: você será o próximo. Não sei explicar o que senti naquele momento. Era uma mistura de medo e descrença. Eu queria acreditar que era uma brincadeira de mau gosto, mas algo me dizia que era mais do que isso. Tentei desinstalar o aplicativo na hora, mas a coisa parecia grudada no meu celular. O ícone reaparecia como se tivesse vida própria. No dia seguinte, decidi procurar o Carlos, um amigo meu que trabalha com tecnologia. Ele sempre foi o tipo de cara que resolve qualquer problema com computadores e celulares. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele riu. Cara, deve ser um bug ou alguém te zoando. Me deixa dar uma olhada nisso. Entreguei o celular para ele e Carlos começou a investigar. Depois de um tempo, o sorriso dele sumiu. Rafael, isso aqui é estranho. Esse aplicativo não está registrado em nenhuma loja oficial. E esses perfis, todos eles têm algo em comum. O quê? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. São pessoas mortas. Ele continuou mexendo no celular enquanto me explicava que cada perfil tinha um histórico online associado a mortes recentes. O mais assustador foi quando ele me mostrou uma lista. Nela, estavam os nomes das pessoas com quem eu tinha dado match. E no final da lista, meu nome estava lá. Rafael, você é o próximo, cara. Naquele momento, percebi que precisava avisar outras pessoas sobre o que estava acontecendo. Gravei um vídeo rápido e postei nas minhas redes sociais. Vocês acreditariam em uma história dessas? Inscrevam-se e curtam para me ajudar a compartilhar isso, porque isso pode salvar vidas. Mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Como se algo invisível estivesse esperando o momento certo para agir. Sabe aquele tipo de medo que não te deixa respirar direito? Era assim que eu estava. Depois de descobrir meu nome na lista, minha cabeça não parava. Cada barulho, cada sombra parecia um aviso de que o pior estava vindo. Passei a evitar sair de casa, mas a sensação de perigo não diminuía. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Meu celular começou a vibrar sem parar. Olhei para a tela e, claro, era o aplicativo. Só que dessa vez ele não abria. Aparecia apenas uma contagem regressiva. 2400. Eu sabia o que aquilo significava. O tempo que eu tinha até ser o próximo. Tentei dormir, mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, tinha a sensação de que alguém estava no quarto comigo. Não consegui evitar. Peguei o celular e, em voz baixa, perguntei: quem está fazendo isso comigo? Foi quando a tela acendeu sozinha e um som baixo começou a sair do telefone como um sussurro. As palavras eram difíceis de entender, mas soavam como uma risada. Você não pode escapar. No dia seguinte, fui ao cemitério onde Jorge e Dona Marlene estavam enterrados.
Não sei o que esperava encontrar, mas precisava de respostas. Enquanto andava entre os túmulos, senti um peso no ar, como se alguém estivesse me observando. De repente, meu celular vibrou novamente. Dessa vez, apareceu uma notificação. Bem-vindo ao seu último encontro. Antes que pudesse reagir, senti algo gelado tocar meu ombro. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Só que a sensação de que eu estava cercado não desaparecia. Minha cabeça estava a mil. O que eu podia fazer para escapar? Cada segundo parecia um passo mais perto do fim. Você já teve a sensação de que estava sendo observado, mesmo estando sozinho? Pois é. Eu também pensava que isso era coisa da nossa imaginação. Até aquele dia. O dia em que percebi que uma foto pode esconder muito mais do que só um sorriso bonito. Meu nome é Bruno. E hoje vou contar uma história que, sinceramente, eu nunca pensei que iria compartilhar. Não porque eu tenha vergonha, mas porque é algo que até hoje me dá calafrios. Tudo começou de um jeito bem normal. Eu estava solteiro há algum tempo, vivendo em Porto Alegre, e, como muita gente faz hoje em dia, decidi baixar um aplicativo de relacionamentos. Não é algo que eu costumava usar muito, mas, sabe como é? A curiosidade e a solidão, às vezes, nos fazem tentar coisas novas. Foi lá que conheci Fernanda. Ela parecia perfeita, linda, carismática, e tinha uma conversa que me prendeu desde o começo. A gente trocou algumas mensagens e a conexão parecia ser tão boa que marcamos um encontro rápido para um café em um lugar movimentado perto do Parque da Redenção. Mas teve uma coisa que me deixou um pouco intrigado desde o início. Uma das fotos de perfil dela. Parecia ser uma foto qualquer com ela olhando para a câmera, um sorriso tímido. Só que, por algum motivo, toda vez que eu olhava para a foto, sentia que os olhos dela estavam vivos, como se me seguissem. Na hora eu ri da minha própria imaginação. Isso deve ser efeito do cansaço, pensei. Quem nunca viu algo e achou que estava enxergando coisa errada, não é? Então deixei isso de lado. Afinal, ninguém quer parecer paranoico logo no começo de algo que pode ser especial. O dia do nosso encontro chegou e eu estava animado. Fui até o local marcado, mas minutos antes do horário, recebi uma mensagem dela. Era um texto curto, bem frio. Desculpa, Bruno, não vou poder ir hoje. Um imprevisto aconteceu. Sem mais explicações. Fiquei desapontado, claro. Quem não ficaria? Mas também tentei ser compreensivo. Coisas acontecem. Respondi que tudo bem e que poderíamos remarcar. Só que depois disso, o que já era estranho ficou ainda mais bizarro. Ao chegar em casa, decidi abrir o aplicativo novamente. Queria mandar uma mensagem para ver se estava tudo bem, ou até sugerir um outro dia para nos encontrarmos. Mas, para minha surpresa, o perfil de Fernanda tinha desaparecido. Literalmente. Não havia mais rastros dela. Fui na minha lista de conversas, procurei pelo nome, mas nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Aquilo mexeu comigo. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que eu tinha sido enganado. Talvez fosse algum tipo de golpe ou perfil falso, o que infelizmente acontece bastante nesses aplicativos. Mas, ao mesmo tempo, algo não parecia se encaixar. A conversa que tivemos, as respostas dela, tudo parecia tão real. E aquela foto? Será que tinha algo mais que eu não estava vendo? Eu tentei esquecer. Fechei o aplicativo e fui fazer outra coisa para distrair a cabeça. Mas a verdade é que aquele mistério já estava plantado na minha mente. E como vocês vão ver, as coisas só ficaram mais perturbadoras a partir daí. No mesmo dia, já à noite, eu estava tentando me distrair assistindo a um filme na TV. O som estava baixo e a casa silenciosa. Foi quando meu celular vibrou em cima da mesa. Peguei o aparelho, achando que era alguma notificação qualquer, mas ao abrir percebi que era uma mensagem de um número desconhecido. O conteúdo da mensagem era direto. Uma única foto.
Meu coração disparou ao perceber que era a mesma foto de Fernanda que estava no aplicativo, aquela em que os olhos pareciam me seguir. Mas havia algo de diferente agora. O sorriso dela, antes discreto e quase tímido, estava mais largo, mais perturbador. Era como se ela estivesse zombando de mim. Eu me senti gelar. Quem tinha me enviado aquilo? E como? Abri o número, mas não havia informações sobre quem era. Era como se tivesse vindo do nada. Pensei em responder, mas desisti. Bloqueei o número e fechei o aplicativo de mensagens, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Mas a imagem da foto continuava presa na minha mente. Aqueles olhos, aquele sorriso. Comecei a me questionar se tudo não passava de uma coincidência bizarra ou se alguém estava me pregando uma peça. Na tentativa de entender, peguei o celular novamente e abri o aplicativo de relacionamentos. Fiz uma busca rápida pelo nome Fernanda, mas como antes, nada apareceu. Não havia nenhum vestígio dela. Foi então que pensei: preciso mostrar isso para alguém. Afinal, poderia ser só minha mente me pregando peças, não é? Mandei a foto para meu amigo Rodrigo, que é o tipo de pessoa que sempre tem uma explicação lógica para tudo. Enquanto esperava a resposta dele, tentei não pensar mais no assunto. Mas cá entre nós, como não pensar, não é? Rodrigo me respondeu rapidamente. Era o que eu esperava dele. Sempre curioso, sempre disposto a ajudar. Ele pediu que eu enviasse a foto em alta qualidade para ele, dizendo que poderia analisar melhor no computador. Uns 30 minutos depois ele me ligou e sua voz soava diferente do habitual. Bruno, isso é estranho, cara. Essa foto tem uns metadados esquisitos. Parece que ela foi manipulada, mas não do jeito que você está pensando. É como se tivesse algo embutido nela. Ele começou a falar sobre códigos e dados que eu não entendia, mas a conclusão dele foi clara. Essa imagem tem algo fora do comum. Enquanto ele falava, peguei meu celular e abri a foto de novo. Foi aí que notei algo que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. O sorriso. Ele estava ainda mais largo. Não parecia a mesma imagem de antes. Parecia que ela estava viva. Como se algo naquela foto tivesse mudado por conta própria. Rodrigo, o sorriso dela tá maior. Falei, quase gritando. Ele tentou me acalmar, dizendo que era impossível, que devia ser coisa da minha cabeça. Mas eu sabia o que tinha visto. E não era só isso. Quando olhei novamente para os olhos, tive a sensação de que eles estavam focados diretamente em mim. Era como se Fernanda estivesse olhando através da tela, me observando. Tentei desligar o celular, mas minhas mãos estavam trêmulas. Era um terror que eu não conseguia explicar. Bruno, sério, apaga essa foto. Isso tá muito esquisito, disse Rodrigo. E eu queria mesmo apagar. Mas, ao mesmo tempo, algo me segurava. Como se a foto tivesse um poder que não me deixava desfazer dela. Talvez fosse só curiosidade, mas... e se não fosse? Depois daquela conversa com Rodrigo, decidi apagar a foto de uma vez por todas. Só que quando abri a galeria do celular, ela já não estava mais lá. Revirei cada pasta, cada arquivo, mas era como se tivesse sumido. Por um instante, achei que tivesse finalmente me livrado dela, mas essa sensação não durou muito. Naquela mesma noite, comecei a pesquisar sobre perfis falsos e golpes em aplicativos de relacionamento. Foi aí que encontrei um fórum onde pessoas compartilhavam histórias assustadoras envolvendo encontros online. Para minha surpresa, um dos relatos falava exatamente sobre uma Fernanda. A descrição batia com tudo. Linda, carismática, misteriosa e uma foto que parecia ganhar vida. A história era perturbadora. Um cara dizia que depois de conversar com ela, passou a receber mensagens sinistras e fotos que mudavam sozinhas. Ele também mencionou que tentou apagar a imagem, mas ela sempre reaparecia. O relato terminava com uma frase que me deu arrepios. Quem mantém contato com ela traz algo sombrio para sua vida. Ao terminar de ler aquilo, senti como se algo me observasse. Olhei ao redor do quarto, mas não vi nada. Ainda assim, a sensação era inegável.
E foi então que a notificação de uma nova mensagem apareceu no meu celular. Quando abri a mensagem, meu coração quase parou. Era novamente a foto de Fernanda. Mas dessa vez, algo havia mudado de forma ainda mais assustadora. Ao lado dela, eu estava na foto. Sim, minha própria imagem. Como se eu tivesse tirado a foto ao lado dela, mesmo nunca tendo encontrado essa mulher pessoalmente. Meu rosto estava pálido, meus olhos sem brilho, como se eu já não fosse eu. E o sorriso de Fernanda, ainda mais largo, quase impossível de ser humano. Desesperado, apaguei a mensagem e desliguei o celular. Mas isso não me deu alívio. Na tela do meu computador, a mesma foto agora era o papel de parede, com os olhos dela parecendo me seguir pelo quarto. A luz piscou e um sussurro gelado percorreu o ambiente. Não era possível identificar de onde vinha, mas as palavras ecoaram claramente. Você não pode fugir de mim. O que aconteceu depois disso? Sinceramente, eu não sei explicar. Minhas memórias daquela noite são um borrão de pânico e desespero. Quando amanheceu, meu celular estava em pedaços no chão, o computador desligado, e a casa inteira parecia ter sido atingida por uma tempestade. Hoje, meses depois, ainda vejo aquele sorriso em sonhos. Ainda sinto o peso daqueles olhos me seguindo. Meu conselho para você? Nunca ignore um aviso estranho, nem uma sensação de perigo. E se encontrar alguém que parece perfeito demais para ser verdade, corra. Se eu pudesse voltar no tempo, apagaria aquele aplicativo do meu celular antes mesmo de usá-lo. Porque acredite, o que parecia ser só uma brincadeira boba quase me custou algo que eu jamais poderia recuperar. Minha própria alma. Oi, meu nome é Marcos. Tenho 27 anos e vou contar um relato que mudou minha vida para sempre. Essa história aconteceu aqui, em Belo Horizonte, e até hoje, quando lembro dos detalhes, sinto um frio na espinha. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo, sabe? Aquela solidão pós-término é complicada, e o silêncio da casa parecia me engolir. Estava mexendo no celular quando vi um anúncio de um aplicativo de namoro chamado Conexão Eterna. Ele prometia algo diferente. Encontrar não apenas sua cara metade, mas a alma gêmea que o destino reservou para você. Achei curioso e, sinceramente, estava entediado. Então resolvi baixar. O app era bem simples. Você fazia um perfil básico com nome, foto e alguns interesses. Em poucos minutos, meu celular vibrou. Uma conexão. Bianca, 25 anos. Olhar doce, sorriso encantador. Na biografia dizia que ela buscava alguém que entendesse as conexões além do tempo. Achei curioso, mas interessante. Começamos a conversar. As mensagens dela eram diferentes. Ela parecia saber coisas sobre mim que eu nunca tinha contado para ninguém. No começo achei que era coincidência, mas a precisão dos detalhes começou a me incomodar. Como você sabe que eu gosto de café com canela? Perguntei. Ela respondeu apenas: eu te conheço mais do que você imagina. Ignorei o desconforto e continuei. Eu queria acreditar que era só uma garota muito atenta, talvez brincando. Mas havia algo estranho. Mensagens dela chegavam mesmo quando o app estava fechado. As mensagens da Bianca eram cada vez mais intensas. No quarto dia de conversa, ela sugeriu que fizéssemos uma chamada de vídeo. Hesitei. Era estranho sentir que sabia tanto sobre mim, mas, ao mesmo tempo, algo nela me puxava, como se eu precisasse vê-la. A ligação começou e confesso que me arrepiei. A imagem dela era diferente da foto do perfil, parecia borrada. Ela estava num lugar escuro, com pouca luz, mas era o mesmo sorriso, o mesmo olhar hipnotizante. A conversa parecia normal no início, mas ela fez uma pergunta que gelou meu sangue. Por que você ainda guarda o colar que sua avó te deu antes de morrer? Eu nunca mencionei esse colar para ninguém. Nunca. Ele estava guardado na gaveta ao lado da minha cama. Tentei mudar de assunto, mas Bianca continuou. Marcos, há um parque aí perto.
O parque municipal, não é? Vamos nos encontrar lá amanhã. Quero que você veja como nossa conexão pode ser ainda mais forte. Desliguei a ligação apressado, sentindo meu coração disparar. Fui direto ao app para procurar o perfil dela, mas... nada. Bianca tinha desaparecido. Nenhuma mensagem, nenhum histórico. Era como se nunca tivesse existido. Naquela noite eu mal dormi. Algo me dizia que havia algo errado, mas ao mesmo tempo eu sentia uma necessidade inexplicável de ir ao parque. Eu sabia que ir ao parque municipal era uma péssima ideia, mas algo dentro de mim me empurrava naquela direção. Era como se a vontade não fosse mais minha. Quando cheguei, o lugar parecia mais sombrio do que o normal. As árvores balançavam de um jeito estranho, mesmo com o vento fraco, e as poucas pessoas que estavam lá pareciam sombras em movimento lento. Andei até o centro do parque, perto do lago, quando algo chamou minha atenção. Um banco de madeira com uma placa dourada. Em memória de Bianca Souza, 1998-2018. Meu coração gelou. Não podia ser coincidência. Sentei-me no banco, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. Foi então que o celular vibrou no meu bolso. Uma mensagem do app. O nome dela brilhava na tela. Bianca. Você veio. Agora a conexão está quase completa. Minhas mãos tremiam. Respondi pela primeira vez com raiva e medo. Quem é você? O que você quer comigo? O celular vibrou de novo. Você vai saber em breve. Olhe para o lago. Levantei os olhos e no reflexo da água vi algo que me fez recuar. Era o rosto dela, mas não como nas fotos. Era pálido, os olhos escuros como um vazio sem fim. Não era humano. Tentei correr, mas as notificações começaram a pipocar na tela, uma após a outra. Não fuja. Você é meu. Não tem como escapar. Era como se ela estivesse em todo lugar ao meu redor, na minha cabeça. O vento aumentou, quase me derrubando. As árvores pareciam sussurrar meu nome. Marcos. A voz era dela, mas também não era. Desesperado, voltei para casa correndo. Meu celular não parava de vibrar, mas eu não tive coragem de olhar as mensagens. Quando cheguei, me tranquei no quarto e, com mãos trêmulas, tentei desinstalar o aplicativo. Não consegui. O ícone estava cinza, inacessível. Aquela noite parecia interminável. Sentado na cama, tentando entender o que estava acontecendo, ouvi um som que gelou minha espinha. O toque de notificação. Mas o celular estava desligado. Olhei para a tela apagada e, ainda assim, lá estavam as mensagens. Você precisa completar a conexão. Me encontre. Liguei o celular e procurei ajuda em fóruns de internet. Encontrei um tópico assustador. Várias pessoas relatavam ter usado o Conexão Eterna e desapareceram depois de interagir com seus pares. Muitos falavam sobre encontros com pessoas mortas e mensagens ameaçadoras. Se você está lendo isso, desinstale agora. Não importa o que aconteça, não complete a conexão. Mas como desinstalar algo que parecia vivo no meu celular? Foi quando a luz do quarto começou a piscar. A temperatura caiu bruscamente e eu senti uma presença ao meu lado. O reflexo no espelho mostrou algo que não estava ali. Bianca, parada atrás de mim. Por que você está fugindo, Marcos? Não entende que somos destinados a ficar juntos? Reuni toda a coragem que tinha e respondi: você está morta. Isso não é real. Me deixa em paz. Ela riu, mas o som era distorcido, como se viesse de 1000 vozes ao mesmo tempo. Você baixou o aplicativo. Agora, você faz parte disso. Eu precisava fazer algo. Abri o aplicativo e respondi à última mensagem. O que você quer de mim? Minha liberdade. E para isso, preciso de você. Foi então que entendi. Ela não estava tentando me matar. Estava tentando escapar, usando minha vida como ponte. Precisava de minha alma para se libertar daquele limbo. Isso não vai acontecer, sussurrei. Com todas as forças, reiniciei o celular em modo de segurança e, milagrosamente, o ícone do app ficou acessível para exclusão. Toquei em desinstalar enquanto ela gritava:
Você nunca estará livre de mim, Marcos. Nunca. O app desapareceu, e com ele, a voz dela. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Pela primeira vez em dias eu consegui respirar. Mas antes de me acalmar, vi algo no espelho. Por um breve segundo, o reflexo de Bianca sorriu antes de desaparecer. Talvez eu tenha me livrado do aplicativo, mas dela, nunca saberei ao certo. Sabe quando você faz algo que parece completamente inofensivo, mas depois percebe que poderia ter custado a sua vida? Foi isso que aconteceu comigo. Eu sou Bruno, tenho 32 anos, e hoje vou contar um relato que ainda me tira o sono. É uma história que aconteceu há cerca de 1 ano e até hoje eu não consigo esquecer. Se você é do tipo que adora mexer em aplicativos de namoro como eu fazia, preste muita atenção, porque essa história pode fazer você pensar 2 vezes antes de aceitar um convite. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu estava em casa mexendo no celular sem muitas expectativas quando conheci a Melissa. Era uma mulher linda, com um sorriso encantador e um jeito de falar que parecia me entender como ninguém. Conversamos por semanas e parecia que eu finalmente tinha encontrado alguém especial. Ela era de um bairro próximo ao meu, mas disse que morava em uma casa de campo em Atibaia. Era um lugar mais afastado, mas ela me convidou para jantar e, claro, eu aceitei. Afinal, tudo indicava que seria uma noite incrível. No dia do encontro, me arrumei, peguei o carro e fui até lá. Conforme eu dirigia para fora da cidade, a estrada ficava cada vez mais deserta. Eu lembro de pensar, por que alguém escolheria morar tão longe de tudo? Quando cheguei, fiquei parado no carro por uns bons minutos, olhando para aquela casa. Ela parecia ter saído de um pesadelo. Era velha, com janelas quebradas, grafites nas paredes e um ar de abandono que me arrepiou só de olhar. Deveria ter dado meia volta naquele momento, mas eu não queria parecer covarde. Além disso, a Melissa parecia tão verdadeira. Resolvi entrar. A porta estava encostada. Chamei por ela, mas ninguém respondeu. Lá dentro, tudo estava escuro e empoeirado, mas algo me chamou a atenção. Uma mesa posta para 2, como se ela tivesse preparado tudo especialmente para mim. Foi aí que senti um arrepio. Algo estava errado, e naquele instante, me arrependi de não ter seguido meu instinto. Naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era: por que essa casa está desse jeito se ela sabia que eu viria? A mesa posta para 2 era o único detalhe que destoava completamente do ambiente de abandono. Havia talheres limpos, velas apagadas e 2 pratos de porcelana que pareciam caros, como se alguém tivesse se esforçado para criar um clima romântico. Mas Melissa não estava lá. Continuei chamando por ela, mas tudo que ouvi foi o eco da minha própria voz ressoando pelas paredes descascadas. Resolvi pegar o celular para ligar para ela, mas percebi que não tinha sinal. O coração começou a acelerar e minha cabeça parecia gritar: saia daqui agora! Porém, algo dentro de mim dizia que talvez ela estivesse esperando em outro cômodo. Decidi dar uma rápida olhada antes de sair. Enquanto caminhava pela casa, cada cômodo parecia mais sinistro que o anterior. No chão, pedaços de vidro e madeira quebrada. As paredes estavam marcadas com símbolos que não reconhecia, como se fossem rabiscos de crianças. Foi quando, no corredor, reparei em algo que me deixou paralisado. Marcas de arranhões na parede, profundas, como se algo, ou alguém, tivesse arrastado unhas ali. Então ouvi um som, um estalo, como se alguém estivesse pisando em cacos de vidro atrás de mim. O barulho veio do cômodo onde estava a mesa. Meu corpo congelou. Melissa? Perguntei com a voz trêmula. Nada. O silêncio era tão pesado que parecia me sufocar. Quando me virei para olhar, vi uma sombra passar pela porta. A adrenalina me tomou por completo. Eu corri. Não sabia se estava sendo seguido, mas a sensação de perigo era inegável. Os corredores pareciam infinitos e minha respiração ofegante era a única coisa que conseguia ouvir. Até que tropecei.
No chão havia algo estranho. Um celular. Ele estava todo empoeirado, mas ainda funcionando. A tela de bloqueio exibia uma notificação perdida. Desculpe, mãe, não vou conseguir voltar hoje. Era como se aquele celular tivesse pertencido a alguém que nunca saiu daquela casa. Meu coração disparou ainda mais. Quando consegui me levantar, pensei: se você já se imaginou em uma situação assim ou se gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Você não vai querer perder o final disso. Quando finalmente cheguei à porta de entrada, algo bloqueava o caminho. Um vulto grande e parado, como uma silhueta sem rosto. Não esperei para descobrir o que era. Pulei por uma janela quebrada, cortando meu braço, e corri o mais rápido que pude para o carro. Dentro do carro, tranquei as portas e liguei o motor tremendo. Pelo retrovisor, juro que vi uma figura escura parada na frente da casa. Não fiquei para confirmar. Acelerei e só parei quando cheguei ao centro da cidade. Depois daquela noite, tudo o que eu queria era esquecer o que aconteceu. Mas você sabe como é. Quando algo assim acontece, parece que o medo não te deixa em paz. Eu mal conseguia dormir, e toda vez que fechava os olhos, via aquela silhueta imóvel me observando na frente da casa. No dia seguinte, decidi ir à delegacia. Contei tudo para os policiais, mas eles me olharam como se eu fosse louco. Um encontro em uma casa abandonada no meio do nada? Você tem certeza disso? Perguntou um dos agentes com um tom de sarcasmo. Eu expliquei tudo. O convite de Melissa, a mesa posta, os sons, a sombra e até o celular que encontrei. Eles hesitaram, mas concordaram em investigar. No mesmo dia fui até a internet. Pesquisando sobre a região de Atibaia, descobri algo que me fez arrepiar. A casa que visitei já tinha sido palco de outros relatos parecidos. Desaparecimentos misteriosos estavam ligados àquela área há anos, principalmente de pessoas que usavam aplicativos de namoro. Era como se a casa fosse uma armadilha, atraindo vítimas para nunca mais saírem. Quando os policiais finalmente voltaram, disseram que não encontraram ninguém na casa. Porém, encontraram algo que corroborava minha história. Marcas de arranhões nas paredes e objetos que pareciam pertencer a outras pessoas, incluindo o celular que eu tinha mencionado. O agente ainda comentou algo que nunca esqueci. Essa casa já foi investigada no passado, mas toda vez que entramos, é como se o que estivesse lá desaparecesse antes de chegarmos. Depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Apaguei todos os aplicativos de namoro e decidi nunca mais confiar tão cegamente em alguém que conheci online. Melissa, ou quem quer que fosse, nunca mais apareceu. E a verdade? Eu nunca soube exatamente o que aconteceu naquela noite. A única certeza que tenho é que saí de lá vivo por sorte. Essa é a minha história, e espero que ela sirva como um alerta. Se algo parece errado, confie no seu instinto. E lembre-se, o perigo pode estar onde menos esperamos. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Quem sabe, da próxima vez, não seja o seu relato que a gente conte aqui. Às vezes, confiar em um estranho pode ser o erro que muda tudo. Eu descobri isso da pior forma e, até hoje, não sei quem realmente era Daniel. Ou melhor, o que ele queria comigo. Hoje vou contar essa história, mas aviso, não foi fácil sobreviver para contá-la. Olá, meu nome é Carolina, tenho 29 anos. E o que vou compartilhar com vocês não é só um relato, é um aviso. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tudo começou quando eu decidi voltar ao Tinder, sabe? Depois de um relacionamento complicado, eu achava que estava pronta para tentar de novo. Não imaginava que essa simples decisão ia virar o maior pesadelo da minha vida. Depois de criar meu perfil e passar alguns dias deslizando para lá e para cá, acabei combinando com um cara chamado Daniel. Ele parecia perfeito, bonito, educado, com mensagens rápidas e engraçadas. A conversa fluía tão bem que por um momento esqueci o quão artificial o Tinder pode ser às vezes. Mas desde o início, tinha algo que não se encaixava. Ele era misterioso demais. Enquanto eu abria detalhes da minha vida,
Ele sempre desconversava quando eu perguntava coisas simples como onde ele morava ou o que fazia da vida. No começo não dei muita importância. Vai ver, ele era só reservado, certo? Mas isso me incomodava. Conversamos por dias. Ele sugeria encontros, mas sempre em lugares estranhos. Tipo, um parque afastado à noite. Uma praça no meio de um bairro que eu nem conhecia. Eu insistia em nos encontrarmos em algum café ou shopping, mas ele sempre arrumava desculpas. Foi aí que as primeiras dúvidas começaram a surgir. Uma coisa me deixava ainda mais inquieta. As fotos dele. Daniel era muito bonito, mas as imagens não tinham nada que mostrasse quem ele realmente era. Sempre um fundo branco, sem paisagens, sem amigos, nada que parecesse autêntico. Eu até comentei com uma amiga sobre isso, e ela sugeriu algo que, na época, achei um pouco exagerado. Pesquisa essas fotos no Google. Vai que ele nem é quem diz ser. A curiosidade foi mais forte. Peguei uma das fotos do perfil dele, joguei na busca reversa do Google e... meu coração gelou. A foto não era dele. Era de um homem chamado Marcelo que, segundo uma matéria de jornal, estava desaparecido há 5 anos aqui em São Paulo. Meu estômago revirou. Eu não sabia o que fazer. Será que eu estava lidando com um golpista? Um criminoso? Ou algo pior? Comecei a reler todas as nossas conversas. Cada mensagem dele parecia mais suspeita agora. Percebi que ele nunca usava palavras muito específicas ou frases que entregassem quem ele era. Tentei confrontá-lo indiretamente, perguntando sobre coisas triviais, mas Daniel continuava a evitar respostas. Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava cortar contato imediatamente. Bloqueei o perfil dele, apaguei o aplicativo e prometi a mim mesma que não voltaria a usá-lo. Mas no fundo, a sensação de perigo ainda estava lá, como se eu tivesse aberto uma porta que não conseguia fechar. Depois que bloqueei o perfil de Daniel e apaguei o Tinder, achei que tudo ia voltar ao normal. Eu só queria seguir minha vida e esquecer que aquilo tinha acontecido. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu. Recebi uma mensagem no WhatsApp. Era de um número desconhecido e dizia exatamente: "Você não devia ter me bloqueado." Fiquei paralisada. Meu coração começou a disparar. Como assim? Eu não tinha dado meu número para ele. Não respondi e bloqueei o contato imediatamente. Na mesma noite, recebi outra mensagem, dessa vez no meu e-mail pessoal. Era um trecho de uma das conversas que tive com ele no Tinder. "Prefiro lugares tranquilos onde ninguém pode nos incomodar." Aquelas palavras me gelaram. Era exatamente o que ele tinha escrito. Como ele tinha acesso às nossas conversas? Como ele sabia meu e-mail? Eu me senti invadida, como se minha privacidade tivesse sido arrancada de mim. Passei a noite acordada, tentando achar uma explicação lógica, mas não conseguia. No dia seguinte, contei tudo para minha amiga Júlia. Ela ficou assustada e me disse para procurar a polícia imediatamente. Mas eu hesitei. Será que alguém acreditaria em mim? Era só um cara estranho do Tinder, e eu sabia que não tinha provas suficientes para acusá-lo de nada. Júlia insistiu. "Carol, você está levando isso na brincadeira, mas pode ser muito sério." Eu sabia que ela tinha razão, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de que ele soubesse ainda mais sobre mim, que ele fizesse algo se eu tentasse denunciá-lo. Depois de mais uma noite mal dormida, recebi outra mensagem no WhatsApp de um número diferente. Desta vez, ela começou com: "Gostou das conversas? Ainda podemos nos encontrar se você quiser." Meu corpo inteiro tremia. Era como se ele estivesse brincando comigo, testando meus limites. Decidi trocar de número e mudar todas as senhas dos meus e-mails e redes sociais. Achei que isso resolveria o problema, mas eu estava enganada. Alguns dias depois, recebi outra mensagem. Era do mesmo número desconhecido e dizia: "Você realmente acha que pode fugir de mim, Carolina?" Desesperada, comecei a pensar em formas de me proteger. E foi aí que percebi que, talvez, essa história pudesse servir como um alerta para outras pessoas. Afinal, eu não era a única que usava aplicativos de namoro. Durante uma ligação com Júlia, comentei: "Se outras pessoas soubessem do perigo, talvez evitassem passar por isso." Aliás, se você está gostando da história e quer ouvir mais relatos como esse,
Aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso me ajuda muito. Era uma tentativa de transformar o meu medo em algo útil, mas a verdade é que eu ainda estava apavorada. As mensagens continuaram, mesmo depois de trocar de número e e-mail. Eram sempre curtas, mas cada vez mais perturbadoras. Ele sabia detalhes sobre a minha rotina. Uma vez recebi uma mensagem no meio da tarde. A camisa azul que você está usando hoje combina com você. Eu estava no trabalho, e ao ler aquilo, minhas mãos ficaram geladas. Olhei ao redor, mas não vi ninguém suspeito. Era como se ele estivesse me observando o tempo todo. Comecei a evitar sair sozinha e avisei meus amigos e colegas sobre o que estava acontecendo. Mas o medo de ser considerada paranoica ainda me impedia de ir à polícia. Uma noite, enquanto tentava dormir, recebi outra notificação. Era uma mensagem no Tinder. Sim, no Tinder. Mas como? Eu tinha deletado o aplicativo. Com a respiração acelerada, reinstalei o app só para confirmar. Lá estava o perfil dele, com a mesma foto e o nome Daniel. Havia uma mensagem que dizia: "Acha que deletar o aplicativo vai me afastar? Estou mais perto do que imagina." Eu comecei a tremer. Fechei o aplicativo, mas o pior ainda estava por vir. Aquela noite acordei no meio da madrugada com uma sensação de que havia algo errado. Olhei para a janela e vi uma sombra. Uma figura estava parada ali, do lado de fora, me observando. Corri para ligar para a polícia, mas quando eles chegaram, não havia ninguém. Apenas marcas de pegadas na terra do jardim. O oficial me disse que eles investigariam, mas não pude deixar de notar o olhar cético em seu rosto. Parecia que ninguém acreditava em mim. Desde então mudei de casa, de cidade e deixei os aplicativos de lado. Mas às vezes, à noite, ainda sinto como se estivesse sendo observada. E quando olho para o celular, meu coração sempre acelera ao ouvir o som de uma notificação. Será que algum dia essa história vai realmente acabar?